Boa tarde a todos novamente. Estamos aqui prosseguindo com os estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, a continuação da temática que iniciamos na semana passada, sem conflitos nem fobias. Lembramos que os estudos anteriores estão em nosso canal no YouTube e que você pode assistir, se possível, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem de esclarecimento espírita para nós. Então, do livro O Despertar do Espírito, nós extraímos os textos da parte referente ao último capítulo e que hoje nós temos a possibilidade de concluir essa temática muito importante nos dias que estamos vivendo. Sem conflitos nem fobias. Vamos agora para a introdução do nosso estudo, que é sempre um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Temos aqui, extraída do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel, a segunda carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. E é o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, Emmanuel coloca para nós, nesse comentário, a passagem de Coríntios, material muito importante para a reflexão. Porque ele assinala de forma bastante clara e taxativa de que, se esperamos sermos vitoriosos na nossa caminhada de despertamento de consciência à luz do Evangelho do Cristo, nós estamos na trilha de um caminho cuja vitória não será alvo de reconhecimento e de aplausos na esfera temporária e imediata do mundo material. Essa vitória se dá no nosso íntimo. Só é de conhecimento de fato entre nós e o Cristo. E de que, na verdade, é justamente por isso que ela não é observada, como Emmanuel coloca, pelos olhos mortais. E ela se encontra no testemunho da consciência própria, que é a chamada consciência de dever cumprido, estruturada, como Emmanuel coloca, na transformação dessa própria consciência em tabernáculo, em templo do Cristo vivo, dos objetivos elevados da experiência humana que poderíamos ter. É nesse ápice de realizações que se encontra a vitória do seguidor de Jesus. Busquemo-la. Vamos assim dar início ao nosso estudo dessa tarde. O processo psicoterapêutico que faculta o equilíbrio, auxiliando a eliminar as enfermidades reais, psicossomáticas, imaginárias, leva inevitavelmente a comportamento desafiador, da identificação das elevadas potencialidades que se dispõem com a própria consciência. Vamos iniciar agora esses comentários, lembrando a todos que é possível participarem através de perguntas, de dúvidas, ou registrando durante o nosso estudo aí no Facebook. Nós tentaremos responder durante o próprio evento, ou posteriormente colocaremos as respostas no Facebook ou no YouTube, onde posteriormente esse vídeo estará disponível.
Então aqui nós estamos falando dessa área tão problemática nos dias atuais, sobretudo, das desarmonias e dos desequilíbrios psicológicos e psíquicos, entre os quais as fobias, o medo da morte e outras distonias do comportamento humano têm florescido em abundância. E nós procuramos tratar, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, as possibilidades de superação, de equilíbrio, de restauração psicológica nossa, aonde abrimos-nos a um trabalho de renovação interior, amparado e auxiliado pelos espíritos benfeitores, que sempre procuram nos dar apoio ao perceber sinceridade no nosso propósito de renovação. E voltando aqui ao conteúdo desse slide, quando diz que esse processo psicoterapêutico que faculta o equilíbrio, auxiliando a eliminar enfermidades, quer sejam reais, físicas, psicossomáticas, ou até mesmo imaginárias, elas, para se efetivar esse processo psicoterapêutico, é indispensável o despertamento de potencialidades que trazemos em nós mesmos e de que a nossa própria consciência disponibiliza. Vamos entender como é isso. Nós trazemos íncito em nosso íntimo, em nosso psiquismo profundo, as sementes das virtudes, das potencialidades colocadas pelo Criador em nós mesmos. Essa potencialidade se encontra encoberta, tolhida, aprisionada pelos desequilíbrios, pelos disparates que cometemos durante as nossas caminhadas reencarnatórias. Mas esse material pode e deve ser acessado e desperto na solução definitiva de todas as problemáticas que agora se apresentam, quer no nosso corpo físico, quer no nosso psiquismo. Para isso, esse encontro que estamos travando com a revelação espírita e com a psicologia de Joana de Ângeles representam apoio e alicerce suficientes para, na maioria dos casos, lograrmos êxitos definitivos na superação de fobias, de enfermidades, quer reais, quer psicossomáticas, quer fruto da própria criação da nossa mente. E é sobre isso que nós estamos tratando no estudo desse capítulo. Prosseguimos. Rompendo as algemas que o prendiam aos estados fóbicos e de sofrimentos variados, começa a sentir a claridade abençoada do sol primaveril do alto encontro. Aqui há vários apontamentos importantes para nós compartilharmos. O primeiro é que essa libertação, esse rompimento das algemas que nos prende ao passado desequilibrado, fomentador dos estados fóbicos e de sofrimentos variados, tem por prerrogativa, por primeiro elemento indispensável, a compreensão e o despertamento para a realidade da vida espiritual, dos fatores
íncitos das leis divinas, aos quais o nosso afastamento criou toda a problemática existencial, doentia e de sofrimento que trazemos ao longo de diversas encarnações. Sofremos tantas reiteradas vezes que nos viciamos ao sofrimento, que estabelecemos condicionamentos numa espécie de felicidade absurda em querer continuar através do uso do livre-arbítrio e da liberdade, distanciada das leis divinas, numa busca louca por uma felicidade impossível. Mas se estabeleceram algemas, como o texto aqui diz, e que precisam ser rompidas. O primeiro ponto, como assinalamos, é conhecimento da revelação espírita para a sustentação e as convicções da imortalidade do ser. Depois disso, o compromisso que é despertado pelo Evangelho do Cristo para a vivência da felicidade em termos profundos, da plenitude da vida, tal como Cristo havia dito, de que, se na verdade possibilitássemos o reino de Deus que já está dentro de nós, estabeleceria desde a nossa existência atual essa vivência de plenitude, de paz e de felicidade que foi trazida a nós pelo Evangelho do Cristo. Mas é preciso que estejamos dispostos a essas aberturas de renovação. Normalmente, criamos através de vícios, de desequilíbrios, do estabelecimento de algemas obsessivas, com companhias espirituais, encarnadas e desencarnadas, que se tornaram companheiras do desequilíbrio e que minam os nossos esforços, quando são pequenos, de libertação. Não é à toa que, não poucas vezes, ao tentarmos superar determinados hábitos ou vícios que nos parecem e que são desequilibrantes para a aquisição da felicidade que desejamos e que o Evangelho do Cristo assinala, nos percebemos caindo reiteradas vezes, por descuido próprio, por interferências espirituais, por falta de sustentação firme nesse trabalho de libertação que é imprescindível. Então, o romper de algemas é o primeiro ponto para a superação dos estados fóbicos e de sofrimentos variados. É incrível que no sofrimento, e em quadro que poderíamos até dizer de perversões psíquicas, aonde nos impomos medos ou receios absurdos, como se nisso houvesse uma espécie de ganho, de usufruirmos certa satisfação em termos as energias desgastadas, dispendiadas por situações que, na verdade, apenas existem na nossa mente, nos referindo aqui aos estados fóbicos. Mas há, como o texto diz, razões de correntes, de algemas, que nos prende a uma maneira enlouquecida de tentar estabelecer a felicidade, distanciando-nos das leis do Criador e, sobretudo, da lei do amor. Voltando ao texto,
e de sofrimentos variados, começa a sentir a claridade abençoada do sol primaveril do autoencontro. Esse sol primaveril do autoencontro, que diz respeito à possibilidade que todos temos e devemos alcançar do autoconhecimento, da percepção como de fato somos um espírito numa jornada temporária através de um corpo físico, numa jornada cujos objetivos maiores é a conscientização e o despertamento da nossa espiritualidade em termos de eternidade. Mas esse autoencontro ele só se torna viável e possível quando, tomando conhecimento e estabelecendo convicções sobre o amor de Deus, o perdão, a misericórdia, a renovação propiciada pelo Evangelho do Cristo, ganham campos firmes no nosso processo de caminhada evolutiva. É preciso que essas certezas de cunho espiritual já tenham se estabelecido bem em nós. E para isso a doutrina espírita, ela nos oferece os instrumentos mais excelentes. Desde as convicções da imortalidade trazidas pela prática da mediunidade, pela revelação do mundo espiritual, pelo conhecimento profundo do mecanismo de funcionamento das leis divinas. Tudo isso é imprescindível para trabalharmos eficazmente o autoencontro, o autodespertamento em termos espirituais. É preciso que estejamos bem certos da imortalidade, do amor e da misericórdia divinas. Porque quando isso não está bem estabelecido, não está bem certo, acaba nos tornando vítimas do imediatismo e da tentativa de usufruir a vida em termos egoístas, julgando ser a experiência física atual a única que podemos ter. Continuando. A liberdade de pensamento e de ação é conquista lenta, que deve ser demarcada com vitórias sobre as pressões e condicionamentos psicológicos, morais e sociais. Durante as nossas jornadas reencarnatórias, distanciadas das leis divinas e estabelecidas no egoísmo, no orgulho e em todos os seus filhos desastrosos, desde a prepotência, a inveja, a cobiça e a todas as outras emoções em desequilíbrio, alicerçadas no orgulho, no egoísmo. Isso, depois de reiteradas vezes, criou um nível de pressão e de condicionamentos, geradores de barganhas ou de ganhos falsos, aonde normalmente, ao chegar o instante da desencarnação, do nosso retorno ao mundo espiritual, nos frustramos, nos tornamos bastante infelizes, mas nem por isso abandonamos essas práticas ou condicionamentos desastrosos.
porque, na verdade, a própria morte muitas vezes serviu para nós como um mecanismo de fuga, aonde a reencarnação apenas ensejou possibilidades de repetição de erros, na maioria das vezes. É claro que, por si só, a reencarnação é mecanismo das leis divinas para o progresso, mas para o progresso arrastado, doloroso, difícil. A proposta trazida pelo Evangelho do Cristo e pelos grandes espíritos missionários do bem que vieram à Terra é a proposta da reencarnação numa linha de equilíbrio e de sucesso, aonde o estabelecimento dos valores novos, das metas novas, desde o momento em que são de fato vivenciadas, já nos produz certa paz e felicidade. Como certamente estamos usufruindo de uma maneira muito ampla com o conhecimento da doutrina espírita. Então, voltando aqui ainda o texto, com vitória sobre as pressões e condicionamentos psicológicos, morais e sociais. Então, necessariamente se faz, nesse trabalho de superação de medos e fobias, a substituição dos hábitos e de condicionamentos nocivos e de desequilíbrio por hábitos novos, pelo despertamento das virtudes intrínsecas, íntimas, nossas, e que antes não houveram sido ativadas ainda. A pouco e pouco, enquanto a consciência desperta para os valores éticos relevantes e a necessidade da plenitude, alteram-se as paisagens antes afligentes, porque há mudança no ângulo de observação dos quadros da vida. O despertamento da nossa consciência em termos de individualidade, de imortalidade, fomenta, associado a isso, esse despertamento de valores éticos relevantes. É claro que, sobretudo, estabelecidos no Evangelho do Cristo. E a partir daí é natural que ocorra o seguinte: uma mudança nas paisagens, no ponto de vista, na nossa maneira de encarar a vida no dia a dia. Essa mudança, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro capítulo, tem um item chamado ponto de vista, que sempre vale uma reflexão nossa em torno dessa proposta, é naturalmente para ser vivenciada no nosso dia a dia. Precisamos estar sempre atentos às oportunidades de percepção alterada daquilo que nos arrodeia, daquilo que nos acontece, das nossas interações na problemática da vida. Por isso, voltando ao texto, quando diz: alteram-se as paisagens antes afligentes. Para a grande maioria das pessoas encarnadas, que não usufrui ainda essa possibilidade de conhecimento da sua verdadeira natureza, que é espiritual, como nós estamos tendo, as aflições, as vicissitudes e os sofrimentos do dia a dia se impõem com toda força e vigor. Mas nós somos chamados a trabalhar essa mudança de ângulo, de observação, usufruindo desde agora, nesse trabalho de renovação consciencial, o benefício
do estabelecimento de uma paz íntima, de uma serenidade que não sofre os abalos que para a maioria das pessoas envolvidas no materialismo é impossível não sofrerem. O trabalho, porém, é pessoal, intransferível, exigindo interesse consciente e pleno pela conquista da harmonia, antegozando passo a passo a alegria de cada degrau conquistado. Então, aqui é colocado para nós de forma bem clara de que esse trabalho, ele é pessoal, individual, intransferível. Tem que ser realizado de nós conosco mesmos, exigindo interesse consciente e pleno pela conquista da harmonia. É claro que para a maioria da criatura humana envolvida no materialismo, distanciada dos valores da imortalidade da alma, essa proposta se torna inviável ou impossível, porque falta-lhe o conteúdo básico que nós temos recebido desde que nos aproximamos da renovação do Evangelho do Cristo e da proposta que se estende através da doutrina espírita. Principalmente quando, ao estudarmos e analisarmos a vida após morte, percebemos como as leis divinas se aplicam e são uma realidade. Percebemos que fazer o bem, ter uma vida equilibrada e digna, trabalhar o altruísmo, a caridade, o amor ao próximo, representa não só no plano espiritual um nível de paz e felicidade íntima, mas desde agora, durante a nossa encarnação, nós já começamos a usufruir isso. Por isso o texto diz, antegozando, tendo a satisfação anterior, passo a passo, na alegria de cada degrau conquistado. Então, temos essa satisfação até antecipada. À medida em que vamos trabalhando esse despertamento consciente, desde agora já podemos usufruir um certo nível de satisfação e de plenitude decorrente desse trabalho. Procurar entender o reservatório do inconsciente humano em paralelismo com o consciente, que é conforme a capacidade de entendimento de cada um. Tem sido a labuta dos pensadores e estudiosos do ser através dos tempos. As grandes escolas que se formaram, desde a psicanálise, a psicologia, que buscam estudar os mecanismos nos quais a nossa mente funciona, interage, possibilitou todas elas o encaminhamento à compreensão daquilo que normalmente é chamado de consciente, inconsciente e subconsciente. Claro que tem outras subdivisões mais sutis, como o id, o superconsciente. Mas aqui o texto quer nos chamar a atenção para o seguinte:
ao entendermos que dentro de nós existe um campo da mente, denominado de inconsciente, e que é o reservatório de todas as experiências reencarnatórias que já tivemos, e de que muitas vezes se origina dele determinados estados fóbicos ou estados de desarmonia mental. O entendimento e a compreensão desse lado do psiquismo humano já é um passo fomentador para a superação de determinadas problemáticas que o espírito, agora atento e sabedor da situação, pode começar a trabalhar com ele mesmo. Em diversos estudos que tivemos nessa série psicológica, os instrumentos ideais pautados a respeito de trabalharmos o despertamento do eu profundo, do self, e de perceber os mecanismos de sabotamento que estão no nosso inconsciente, reflexo de nossas vidas passadas, nós estivemos tratando em diversos estudos. Nós queremos aqui lembrar que, entre outros instrumentos lembrados por Joana, está, por exemplo, o uso da meditação reflexiva, da prece, das possibilidades que o envolvimento com o trabalho do bem, da caridade desprendida, possibilita o fortalecimento de nossos valores espirituais mais profundos e ajuda-nos a nos tornar direcionadores de certa potencialidade que trazemos no nosso psiquismo. E que, quando isso não é trabalhado, torna-se elemento escravizador, desagregador e infelicitador para muitas pessoas. Quantos irmãos nossos, ao tomar uma atitude precipitada, descontrolada, envolvido por emoções em desconcerto, arrependem-se quase que de imediato daquilo que fizeram, por terem se tornado joguetes de um campo emotivo desagregador que poderia estar sob certo controle se ele estivesse usando esses mecanismos que falamos. Então, esse passo primeiro que aqui é colocado, ele é muito importante. Saber que nós temos esse material no nosso íntimo, utilizar instrumentos para nos tornarmos mais cientes e condutores desse material que está na nossa mente. É um pré-requisito indispensável na proposta de trabalho desse estudo de Joana. Voltando aqui ainda ao texto, quando diz: tem sido a labuta dos pensadores e estudiosos do ser através dos tempos, uma referência a todos os grandes pesquisadores e estudiosos da mente humana, desde aqueles ligados à psicanálise ou à psicologia. Há todo um trabalho desenvolvido por eles, muito positivo, e que tem também ajudado muitas pessoas, sobretudo quando essas pessoas não tiveram a oportunidade ou contato com a realidade espiritual da vida e busca nas terapias psicológicas acadêmicas a superação de determinada problemática cuja causa está nesse inconsciente delas. Continuando. Aprofundando-se, a sonda da investigação no abismo do inconsciente humano, as heranças coletivas constituem as experiências individuais das reencarnações anteriores.
aqui um esclarecimento importante que Joana coloca a respeito daquilo que na psicologia e na psicanálise comum se fala do inconsciente coletivo. Devido a não haver ainda abertura em termos acadêmicos para a grande maioria das escolas de psicologia ou psicanálise, em termos de individualidade, de espírito sobrevivente à morte do corpo, uma série de fatores que predispõem a determinados distúrbios ou até mesmo fobias tentam se localizar como fator original o inconsciente coletivo. A memória desagregadora de experiências e de fatos vividos pela humanidade ao longo de toda a sua história. Esses fatos fazendo parte do psiquismo que circula sobre a Terra, muitas vezes, interferindo em determinadas mentes que por alguma razão estariam fragilizadas a isso, tornam-se o fator desencadeador de determinadas fobias ou problemáticas. Quando não se consegue localizar isso, no passado mais recente, na infância, daqueles que agora são vítimas. E aqui Joana lembra que normalmente esse inconsciente coletivo, na verdade, é o quê? É o material constitutivo das experiências individuais de cada um de nós e que está no nosso inconsciente profundo. E que, de fato, é o desencadeador de determinadas problemáticas na área do psiquismo. Então, em vez de haver essa explicação que sempre se parece mais fantástica do inconsciente sobrevivente no psiquismo ao redor da Terra, das experiências das pessoas que já viveram aqui, com a associação da psicologia espírita, nós vamos identificar logo esse inconsciente no passado individual de cada um de nós. Proporcionando o armazenar das conquistas e prejuízos que permanecem na memória extracerebral, no perispírito. Não poucas vezes resumando em paz, quando saudáveis, ou em conflitos, se procedentes de erros e defecções morais. Aqui nós começamos a ser mais específicos no determinar das causas dessas fobias ou problemáticas na área do psiquismo. Estão no nosso inconsciente profundo, na memória extracerebral, que está no perispírito e que normalmente é o causador de fatores saudáveis ou de conflitos. De fatores de paz, quando a origem é de experiências saudáveis. De conflitos, quando a origem é de erros e defecções morais. Isso é assim, para termos uma ideia. Há determinadas atitudes que a criatura humana tem dificuldade de superar, por exemplo, tanto poderia ser na área da possessividade, da área do ciúme, de qualquer área de emoções em descontrole. Às vezes, o fator desencadeador e detonador daquilo não se encontra uma razão específica na experiência atual que se está se vivendo. E aí, quando não se encontra razão nessa experiência, sempre se pode vislumbrar a possibilidade
dos erros e defecções do nosso passado, quando são emoções negativas e de descontrole. Quando nós temos emoções positivas e sentimentos alicerçados, fomentadores de paz, como, por exemplo, o temperamento da serenidade, da confiança, a espontaneidade em expressar sentimentos bons. Nada dessas situações ocorre sem que haja um precedente de ordem espiritual anterior, fomentador espontâneo para o surgimento daquela emoção positiva. É claro que a experiência atual conta os exemplos, os hábitos estabelecidos quando na infância, na família, na escola, na juventude ou na idade adulta. Mas quando quer o sentimento bom, quer a emoção desagregadora, não encontra uma razão específica na vida atual, sempre podemos buscar causas no nosso passado encarnatório. E que não é por estar no nosso passado encarnatório que não devem ser tratadas. Devem ser tratadas e resolvidas na vida atual. Não poucas vezes a espiritualidade nos esclarece de uma forma muito clara de que, olha, se há dificuldades e problemas na área do comportamento nosso e que já identificamos na vida atual, resolvamos-lo o quanto antes, porque no plano espiritual não será mais fácil. Poderá ser até mais difícil. Continuando. São esses comportamentos infelizes que geram na conduta psicológica os tormentos de difícil compreensão psicanalítica, por transcenderem a atual existência corporal. É por isso que, não poucas vezes, mesmo após reiteradas consultas com um psicólogo, com um psicanalista, há uma grande dificuldade em identificar as causas, a origem para determinados condicionamentos negativos da criatura humana, quando foge às perspectivas de possibilidades da vida atual. E não se admite a vida anterior, a reencarnação. Por isso o texto aqui diz que esses comportamentos infelizes, que geram a conduta psicológica, os tormentos de difícil compreensão psicanalítica, por transcenderem a atual existência corporal. Porque quando esses fatos estão estabelecidos por circunstâncias da vida presente, são mais facilmente identificáveis e tratáveis. Mas quando não são. Por isso, nós deixamos bem claro as possibilidades de êxito quando se utiliza a psicologia espírita, o entendimento e a compreensão dada nesses estudos que Joana de Ângeles nos propõe, pode resolver questões que de outro modo não conseguiríamos resolver. Buscar a terapia da autoconsciência constitui o recurso valioso para a aquisição da saúde e da harmonia, que se interdependem. Então, a terapia da autoconsciência, que se refere, claro, à percepção da nossa individualidade em termos de imortalidade, constitui o recurso valioso para a aquisição da saúde e da harmonia. Então, a conquista da saúde e da harmonia, que se interdependem, uma dependem da outra, tem tudo a ver
com um trabalho individual que façamos conosco mesmos da nossa espiritualização, da percepção da experiência encarnatória atual que estamos tendo, como a matrícula na escola bendita da Terra, cujos valores e possibilidades mais importantes são as aquisições da alma, as virtudes, o despertamento dos valores crísticos que trazemos dentro de nós e que de fato vão fomentar a aquisição da saúde e da harmonia. O espírito é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem. Refletem-se em cada existência as aquisições saudáveis ou mórbidas, que dão curso ao equilíbrio ou à insanidade. Como de hábito, não poderia deixar de faltar, Joana nos chama a responsabilidade individual que temos com a conduta da nossa vida. Nós somos o arquiteto do próprio destino. Reflete-se em cada existência as aquisições saudáveis ou mórbidas, que dão curso ao equilíbrio ou à insanidade. Isso deve ser-nos material suficiente, estimulador, para a aquisição das virtudes do equilíbrio emocional, espiritual ao máximo na vida atual, porque abrirá campo para, nas futuras encarnações, esse material já está solidificado em nós, facilitando cada vez mais os voos da caminhada evolutiva que é proposto pelas leis divinas. A paz resulta da consciência sem choque com o inconsciente, que a irriga de ideais superiores e a estimula às realizações enobrecidas. E é claro que daqui surgiria logo a pergunta: como estabelecer uma consciência que não esteja se chocando com o inconsciente? Já que o nosso inconsciente é, na sua maior parte, composto de um material de desequilíbrio, de vícios e de sofrimentos. E aqui Joana coloca a resposta: irrigando ao máximo de ideias superiores, estimulando ao máximo, através das realizações enobrecidas, a prática da caridade, a vivência do bem. Quanto mais estivermos criando hábitos novos, planificadores, alicerçados no Evangelho do Cristo, nós estaremos drenando, redirecionando o material do inconsciente, possibilitando agora de uma forma definida a construção de um equilíbrio e de uma harmonia com as leis divinas que nunca antes havíamos fomentado. É esse o objetivo. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Nesse processo vitorioso, o espírito se despe das camadas pesadas do ego, resultantes das reencarnações, e consolida o self. Que maravilha, né? Nesse trabalho que estejamos agora de fato comprometidos, nessa drenagem desse inconsciente, de desequilíbrio que trazemos. O espírito vai se despindo das camadas pesadas do ego. Justamente essas camadas pesadas
tem a estrutura infeliz do materialismo com o qual estávamos envolvidos no passado, resultante das reencarnações, e que agora, sendo feito esse trabalho, consolida o self, o eu profundo, a nossa identificação com o Cristo interno, que o alçará às cumeadas dos altiplanos, para levantar voos mais audaciosos na direção de Deus, que o aguarda através dos milênios de Evos. Então, esse trabalho de drenagem do nosso psiquismo, a substituição desse material pelo material agora novo, profundamente alicerçado no estudo, na sensibilização e na vivência, nos alçará às cumeadas dos planos mais altos, para levantar voos mais audaciosos na direção de Deus, que já nos aguarda através dos milênios de Evos, de épocas, de eras. Bom, o nosso estudo desse capítulo se conclui agora. Tinha dito o penúltimo, mas ainda tínhamos aqui um último slide. Inclusive, é o último capítulo dessa obra que nós estamos tratando nessa tarde. Vencer as sombras densas para alcançar a luz inacessível. Libertar-se das doenças e dos transtornos psicológicos. Alargar a percepção da realidade. Eis a saga esplendorosa que deve ser encetada por todos. Vamos aqui, tem algumas palavrinhas aqui pouco usadas que nós vamos compreender porque Joana as utilizou. Vencer as sombras densas, o inconsciente de desagregação, de distúrbios que muitas vezes prejudica a nossa vida atual. Vencer isso, para alcançar a luz inacessível. Inacessível é a luz eterna, infindável. Como Cristo dizia, vós sois luz. Libertar-se das doenças e dos transtornos psicológicos. Porque o material básico dessas doenças e transtornos psicológicos é o psiquismo desequilibrado, é o inconsciente desagregador e sabotador das possibilidades que temos na vida atual. Alargar a percepção da realidade, aquele trabalho que falamos, do ponto de vista, de percebermos a realidade não mais pelos curtos olhos da matéria, mas do entendimento das leis divinas que já temos. Eis a saga, a narrativa heróica, a história esplendorosa, que é luminosa, gloriosa, que deve ser encetada por todos. Essa última palavra, encetada, ela tem duas abrangências. Ela é sinônimo de começada e estabelecida. Não é o simples uso do termo que Joana colocou aqui. É porque a palavra tem dois ângulos importantes no final da proposta. A saga esplendorosa, que deve ser iniciada e estabelecida por todos nós. Essa é a proposta do livro Despertar do Espírito, que concluímos o estudo nessa tarde. Lembramos novamente a todos que esse estudo, como outros anteriores, estão no nosso canal no YouTube, José Soares de Mello, e de que perguntas ou dúvidas vocês deixem aí o registro que nós tentaremos responder posteriormente.
Muita paz para todos.